vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
Nós queremos saudar a todos que estão conectados conosco nessa tarde com a paz do Senhor Jesus. Estamos alegres pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui no nosso programa semanal das tardes de domingo às 15 horas. Como sempre lembramos, Pastor Gilson, às 9h30 da manhã, apresentou alguns vídeos do Brasil. Às 12 horas ele retornou após a escola bíblica com vídeos do exterior. E agora a nossa vez de continuarmos apresentando também mais alguns vídeos aqui do Brasil. E nessa tarde temos conosco aqui o jovem Mateus. Ele veio da igreja de Jardim da Penha, do pastor Adaíso, que é o pastor lá atualmente, transferido aqui para o Rio de Janeiro, não é isso? E está agora na igreja do Leme, não é isso, Mateus? Isso mesmo. Muito bem. Os irmãos da igreja do Leme. Glória a Deus. Nós temos aqui o Rodrigo. Rodrigo já é conhecido nosso aqui já de longa data, atuou muito tempo no Manaim de Pedro do Rio, nos instrumentos, né? Ele é aqui de Magé e está conosco aqui nessa tarde. Amém. É um prazer retornar esse programa, pastor. Pode ser os irmãos. Glória a Deus. E temos aqui a Sônia, nossa querida irmã aqui da igreja do Leme. Para quem não sabe, ela é mãe da Sulamita, que é uma jovem que sempre participa conosco também, faz um trabalho ativo no Manaim de Pedro do Rio, na questão de imagens, de filmes, enfim, do material, digamos assim, de reportagens para os nossos eventos. Sônia, muito bem-vinda de novo. Amém. Paz do Senhor a todos, é um prazer estar aqui com os irmãos, participando aqui desse momento aqui tão especial. Muito bem. Vamos iniciar então o nosso trabalho, não é isso? Vamos ganhar tempo. Estamos estudando o livro de Cantares de Salomão, onde temos tido muitas experiências com as revelações que o Senhor tem concedido. Estamos estudando a igreja e seus mistérios, profetizados então neste livro, situado no Velho Testamento, para aqueles que estão começando a nos acompanhar agora. E o nosso assunto está no capítulo 5, que faz referência a uma igreja fiel que foi arrebatada e a uma igreja infiel que não foi arrebatada. Então, o texto base da dinâmica desta semana é capítulo 5, versos de número 7 a 9. Dito isto, então, meus irmãos, vamos à primeira pergunta, que diz assim: lendo Cantares, capítulo 5, verso 7, quem está falando? A igreja fiel ou a igreja infiel? Quem vai responder é o adolescente Tiago Santos de Sá, de Pedras de Maria da Cruz, em Minas Gerais. Preste bem atenção na resposta e logo após teremos alguns comentários. Quem está falando é a igreja infiel. Lendo Cantares capítulo 5, verso 7, diz: Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o meu manto, os guardas dos muros. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos, o Tiago trouxe uma resposta muito objetiva, direta, e que na verdade é aquilo que se espera em termos de alcance, ou seja, de saber responder diretamente quem estava falando ou não é isso? E eu deixo aqui a mesa para que os nossos queridos possam fazer algum comentário a respeito dessa resposta. O que vocês dizem? Pastor, é muito pertinente a resposta do Tiago quando ele diz que a igreja é infiel, porque de fato aqui quando nós vemos que é uma pessoa que sofre de espancamentos, de ferimentos, e isso já está profetizado lá no livro de Lucas, quando o Senhor Jesus diz, na parábola ao servo vigilante. No capítulo 12, no versículo 46 e 47. Virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, ou seja, as características da igreja infiel, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Ou seja, esse versículo aqui, claramente, quem está falando é quem sofreu esse juízo, quem sofreu aqui desses castigos, que é a igreja infiel que não observou a vontade do Senhor. E ela vai sofrer isso no mundo porque ela fica, Ela fica para trás, porque ela não ouve, ela não está preparada para o arrebatamento. Então, como resultado, ela vai sofrer tudo aquilo que o mundo tem preparado para esses. Não é isso? Muito bom. A nossa próxima pergunta, a pergunta de número 2, diz assim: ainda no verso 7, profeticamente, quem são os guardas que rondavam pela cidade? Quem responde é a jovem Pamela Magnoli, de Cariacica, no Espírito Santo. Vamos prestar atenção no que ela vai responder. Os guardas são os religiosos, ou seja, aqueles que conhecem muito a Bíblia, porém apenas na letra. Eles não alcançaram a revelação. Eles vão estar julgando a igreja que ficar, ou seja, a igreja infiel. Isso porque ela dizia ser detentora da salvação, ela dizia ter uma experiência com o Senhor.
porém ela buscava no comodismo, ela buscava na sua razão, e essa igreja não vai subir. Apenas a igreja fiel, que é aquela que busca o Senhor cada dia mais, é aquela que é guiada pelo Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, assistimos então a resposta da jovem Pamela, também resposta objetiva dentro daquilo que nós temos aprendido na nossa escola bíblica. Quero aproveitar para apresentar o Daniel, está aqui conosco agora, né? Houve um imprevisto para chegar um pouco mais cedo, mas está ingressando no programa para fazer parte dessa mesa aqui nesta tarde. Amém, Daniel? Muito bem-vindo, que o Senhor te abençoe. Daniel é da igreja de Copacabana, aqui do Rio de Janeiro, não é isso? Sim. Muito bem. Então vamos lá. Tivemos essa pergunta, repetindo, né, a pergunta ainda no verso 7, profeticamente, quem são os guardas que rondavam pela cidade? Então o que os nossos queridos têm a dizer sobre isso? Interessante nós lembrarmos que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. E quando nós olhamos para a situação do cristianismo hoje, nós entendemos que há um cristianismo que abandonou esse Espírito Santo. Ele abandonou o penhor daquilo que seria a salvação dele, a salvação da igreja. E essa igreja infiel, ela vai ficar, e conforme ela for ficando, o tempo que ela passar aqui, ela vai renegar e continuar renegando tudo aquilo que ela nunca viveu, que é o Espírito Santo. Ou seja, há uma igreja que abandonou o Espírito Santo, só que quando a porta da graça se fechar, também não vai ter mais Espírito Santo e ela não vai provar daquilo que um dia ela já ouviu falar. Muito bem, interessante. Algum comentário? Eu acho interessante também, pastor, quando ele fala dos guardas que rondavam a cidade, que são os mesmos guardas que a gente viu anteriormente, né, em outras EBDs. Ali no capítulo 3, versículo 3, tem até a mesma expressão. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Fala ali do cristianismo ali, dessa última hora, como o Rodrigo bem falou, que está na razão, está na religião, está na filosofia. E é interessante que no primeiro momento a igreja fiel ela se afastou deles, né? Ela se afastou e encontrou o amado, encontrou ali o Senhor Jesus, encontrou a palavra revelada. Já a igreja infiel agora não, agora ela vai sofrer na mão deles. Agora a igreja infiel que ficou aqui neste mundo, depois foi tirado o Espírito Santo, como o Rodrigo fez boa menção, agora ela vai sofrer na mão justamente desses falsos doutores, desses falsos profetas. É interessante nós vermos isso, porque isso é um resultado, não é? Porque a oportunidade foi dada a todos. Aqueles que não receberam, aqueles que se desviaram no meio do caminho, começaram então a apresentar os seus próprios argumentos, que é aquilo que se chama hoje do cristianismo moderno, chamado cristianismo moderno, que perdeu completamente o vínculo com o evangelho eterno, com o evangelho que é o projeto de Deus para a salvação, não é? Então essa é a realidade que nós estamos vendo hoje em nossos dias, a profecia se cumprindo. Vamos então agora à pergunta de número 3, que diz assim, continuando no verso 7, qual a aplicação profética das seguintes expressões? Letra A, espancaram-me, feriram-me. A letra B, tiraram-me o meu manto. E a letra C, os guardas dos muros. Quem vai responder a essa questão é o jovem Hugo Silva, de Uberlândia, Minas Gerais. Vamos ver. Representa a zombaria que a igreja infiel receberá por ter pregado algo e não ter vivido. Por isso ela ficou e assim receberá essa zombaria daqueles que também ficaram. Em resposta a B, tiraram-me o manto. O manto é a autoridade do Espírito para que ela possa pregar, mas ela pregou algo e não viveu. Num primeiro momento, em Cantares 5:3, ela já tinha despido as vestes. Certamente ela vestiu novamente e saiu ao encontro do noivo, mas era tarde demais, porque ele já foi. Em relação aos guardas dos muros, são sentinelas que sabiam do momento, mas não poderiam proteger ninguém. Meus irmãos, nós vamos vendo, né, os companheiros aí que estão nos assistindo e aqui da mesa, estamos vendo que o assunto é muito vasto, não é? E quanto mais o Senhor vai dando as suas revelações, o Senhor logicamente vai nos dando alcance, entendimento, e vamos vendo de forma cada vez mais clara um projeto estabelecido desde a eternidade. Isso nos chama realmente a atenção e é muito bom, não é? E por isso que nós, nesta mesa, vamos discutindo, vamos vendo os pontos, porque isso vai se tornando cada vez mais claro para nós, não é isso? Então, o que vocês dizem? Em relação ao item A, quando ele diz espancaram-me e feriram-me, nós vemos
que são dois itens nessa questão A. E nós podemos dizer que quando ele fala espancaram-me, ele está dizendo de um dano físico, porque essa igreja que ela vai ficar, ela vai sofrer perseguições, ela vai ficar na grande tribulação, e como nós sabemos, a grande tribulação haverá diversas questões de perseguição, de danos físicos contra aqueles que ficarem. E o feriram-me é muito interessante porque a ferida maior que o homem tem é a ferida na alma. E só há um que pode preencher esse vazio e curar essa ferida, que é o amado. Só que esse amado ele já não se faz mais presente, porque ele subiu com aquela igreja que foi arrebatada e essa ferida ela ficou aberta. E os irmãos imaginem a tristeza que deve ser chegarem o sistema religioso e perguntar: mas e o seu amado, que você dizia que veio, levou e você ficou? Imagine a tristeza dessa igreja que ficou, entender que o amado dela veio e ela ficou. Essa ferida, ela vai se abrindo. Até porque ela sabia, né? Ela conhecia as profecias, ela ouvia falar. Não é como se ela desconhecesse aquilo. Como a gente tinha até mencionado na primeira pergunta, né, lá em Lucas 12:46, ela sabia a vontade do Senhor, sabia a orientação, mas não seguiu. Mas ela resolveu não seguir. Interessante também, já puxando para o item B, quando diz tiraram-me o meu manto, a gente vê que tem um texto lá em Isaías 61, versículo 10, que diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com um manto de justiça. Ou seja, aqui fala da igreja fiel, mas a gente vai fazer um paralelo com a igreja infiel. A igreja fiel, ela veste a veste de salvação. Ela tem ali um compromisso com o Senhor Jesus. E ela recebe também um manto da justiça. Ou seja, é aquilo, o manto que vem por cima, né, da vestimenta, é aquilo que se mostra, que se vê ao longe. É o testemunho. E o testemunho da igreja é um testemunho de poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo ele tem operado no meio da igreja. Agora vamos fazer uma comparação com a igreja infiel. A gente aprendeu nas EBDs passadas, o que ela fez? Ela tirou suas vestes de salvação. Mas ela quer manter o manto. Ela quer ter o testemunho de como se o Espírito Santo ainda operasse no meio dela. Mas ela não opera. E olha que interessante, porque agora chegando os guardas, vão chegar perto dela, de longe pode até parecer, né? Não, tá caindo ali a operação, né? Mas chega perto ali e vê que não tem o vestido por baixo. Não tem as vestes de salvação. Então como é que você vai testemunhar isso? Como é que você vai dar testemunho do poder de Deus se você não tem a salvação? Se você não tem um compromisso com o Senhor Jesus? Eles vão tirar, eles vão arrancar o manto dela e vão mostrar o que ela é verdadeiramente. Isso é muito interessante, é algo muito sério para nossas vidas. E sabe o que me chama a atenção nesses comentários? É porque mostra que ela não estava enganada. Ela podia estar adormecida no sentido espiritual, acomodada na sua transgressão ou por não crer mais naquilo que o Senhor apresentava como projeto, até de santificação e de preparo, mas enganada ela não estava, de forma nenhuma. Tanto é que quando veio o momento da prova, ela tinha uma resposta para dar. Né? Então, mostra claramente que não há engano, porque o Senhor nunca escondeu o seu projeto de ninguém. Pelo contrário, né? Ele sempre revelou o seu projeto. Agora, esse projeto glorioso, maravilhoso é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o ponto fundamental. Até né? porque o interesse do Senhor é que o homem se salve. Exatamente. E a única pessoa que pode impedir a salvação do homem é o próprio homem. É isso mesmo, é isso. Ele com a sua razão, com os seus argumentos. Né? Fica aí o alerta para todos nós, não é isso? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não é? E o Espírito Santo está falando, não é isso? Mas diga. É interessante também a resposta do Hugo, quando ele deu sobre os guardas dos muros, né? Que são justamente aquelas sentinelas, aqueles que vigiavam, mas que não podiam fazer nada para salvar. E me remete também ali ao Salmo de número 127, quando fala, né, naquela expressão: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aqui está falando da cidade, está falando de uma obra, né? Exato. Se não for uma obra que está ali debaixo da mão do Senhor, debaixo da orientação de Deus, debaixo ali da cobertura do Espírito Santo, em vão vigia a sentinela. Para que ver ali as notícias, sabendo ali os sinais, se nós não temos vivido em santificação, se nós não temos entregado ao Senhor que é o Senhor Todo-Poderoso para salvar as nossas vidas? Em vão vigia o sentinela. É vã a nossa mensagem, se isso não for verdade, né? É isso mesmo. Eu acho que podemos traduzir numa expressão, não é?
a prática, ou melhor, o conhecimento só tem valor quando é praticado. Do contrário, não é isso? Muito bem, muito bom. Vamos à próxima pergunta que diz assim, lendo Cantares, capítulo 5, verso 8, quem são profeticamente as filhas de Jerusalém? E qual a aplicação profética do pedido feito a elas? Quem vai responder é a jovem Rebeca Adne Vale, de Porto Velho, Rondônia. Vamos então assistir. As filhas de Jerusalém representam um Israel que desprezou o projeto da eternidade e que não reconheceu o Messias. Quem fez este pedido a Israel foi a igreja infiel, aquela que não abriu a porta do seu coração ao Senhor Jesus e que ficou após o arrebatamento. E essa igreja está desesperada e angustiada em busca do seu amado. A paz do Senhor Jesus. Rebeca, muito boa resposta dentro daquilo que temos aprendido, né? Que temos conhecido, e isso nos mostra que estamos unidos como corpo de Cristo. Não é? E eu queria então saber os comentários aqui dos nossos queridos da mesa. Pastor, como a Rebeca muito bem colocou aqui, as filhas de Jerusalém está falando de Israel, né? E mostra aqui claramente que a igreja infiel ela conhece as profecias. Ela tem um pleno entendimento daquilo que o Senhor tem preparado, que o Senhor vai fazer. E aqui ela mostra como ela está desesperada, né? Porque ela mostra assim, ó, conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, que se achares meu marido, lhe digas que estou enferma de amor. Aqui já é um outro momento, depois do arrebatamento da igreja, um momento que é para Israel. Mas ela está tão desesperada que ela vai até Israel e fala, ó, deixa eu tentar mais uma vez, por favor, avisa para ele que eu estou sentindo falta, né? Mas aí já é tarde demais, não é mesmo, Rodrigo? É isso mesmo. E o mais interessante é que a igreja infiel, ela sabe que antes Cristo havia vindo para Israel, mas Israel não recebeu, então a porta da graça foi aberta para a igreja. Só que essa fase da porta da graça aberta para a igreja se fechou. Então ela sabe muito bem que para ela já não tem mais jeito. E agora a nova fase da salvação é para Israel, que é quando Cristo virá nas nuvens com todos os seus santos para salvar Israel. Vejam bem que um projeto muito bem delineado, não é? Mateus fez menção do marido, na verdade é o amado, não é? É o amado de minha alma. O projeto inicial voltado primeiramente para Israel, para que através de Israel o mundo inteiro pudesse conhecer esse grande projeto. Na rejeição, então, o Senhor faz com que haja o surgimento da igreja com agora essa grande responsabilidade. Israel que reconhecer o Messias terá uma condição, terá uma oportunidade, mas o mundo não, porque já conheceu Jesus vivo, aquele revelado pelo Pai, que se deu, não é, que verteu o seu sangue, e aí esta oportunidade passa. E exatamente o que o livro de Cantares, neste texto, nesses versos e em outros, apresenta, é exatamente a sequência, a continuidade desse projeto, que dentro do aspecto tão somente do conhecimento da letra, o homem não alcança. Mas quando o Espírito Santo revela, o que você encontra ali? Toda a história da igreja, todo o projeto de Deus, não é isso? E ao mesmo tempo que é uma grande bênção, é também uma responsabilidade para nós, porque a igreja ainda está aqui. E a nossa responsabilidade é levar essa palavra, levar essa mensagem, é o trabalho de evangelização desta última hora, podemos dizer assim, última hora. E a igreja, como tenho falado em algumas oportunidades, ela vai sair deste mundo como Israel saiu do Egito, ela não vai sair de mãos vazias. E não fazemos referência aos vasos e utensílios que eles escolheram, mas a multidão de estrangeiros que saiu com Israel do Egito por conta do testemunho, saíram com os hebreus por conta do testemunho. E a igreja também, o testemunho da igreja apresentando o projeto de salvação. Glória a Jesus por isso. É muito amplo, né, irmãos? É algo muito amplo, realmente muito profundo, maravilhoso, né? Muito bem. Vamos à próxima pergunta. Continuando no verso 8, por que a igreja infiel define sua situação como estou enferma de amor? Quem vai responder é o adolescente Vinícius Almeida, de Paraguaçu, Paulista, São Paulo. Vamos ver. Ela está doente do amor do Senhor,
pois ela não possui mais. O Espírito Santo já não habita mais na terra. De nada adianta as suas súplicas a seu favor, pois o tempo já se findou. A paz do Senhor, irmão. Meus irmãos, eu quero aproveitar até essa oportunidade para fazer uma ressalva aqui positiva. Temos visto uma participação cada vez maior dos adolescentes nesta dinâmica, não é? Sempre tivemos uma boa participação dos jovens, das servas, dos varões, mas os adolescentes estão se envolvendo cada dia mais nessa dinâmica e para nós tem sido algo realmente muito bom vermos o interesse deles, né, no conhecimento da palavra. É algo muito maravilhoso mesmo, pastor, e mostra aquilo que não existe idade para o Espírito Santo operar, né? Todo aquele coração disposto que tiver e se colocando ao Senhor, o Senhor vai usar. E o Senhor dá essas revelações maravilhosas, como nós temos visto que o próprio Vinícius ele trouxe aí para gente. Verdade, verdade. É importante ressaltar que a figura do amor com o Espírito Santo é porque a maior prova de amor que Jesus teve pela igreja foi deixar o seu Espírito. Ele não deixou a sua igreja desamparada, né? Ele deixou o Consolador. E a situação da igreja que vai ficar, ela é muito difícil porque ela não vai ter um consolo. Ela sabe que ela não vai ter um Consolador. E aquela ferida que antes eu tinha dito lá atrás, ela vai se manter aberta. Porque o Espírito Santo é aquele que cura as feridas, é aquele que traz todo o cuidado, e esse Espírito ele já não vai mais estar aqui. É interessante, fala, você ia falar sobre. E muitas vezes, às vezes quando a gente está passando uma luta, né, uma tristeza, um momento difícil, o amor do Senhor, né, ele nos consola e não vai existir mais isso, não vai ter mais a quem recorrer, não vai existir mais esse amor. Então, eu imagino o sofrimento dessas pessoas que vão ficar. É interessante no comentário de vocês, nos lembramos daquela palavra que o Senhor dirigiu à igreja, ou seja, aos seus discípulos, né, dizendo: eu não vos deixarei órfãos, mas eu envio sobre vós o meu Espírito. Qual o sentido de órfão? Desamparado, sozinho, sabendo que não tem com quem contar. E o Senhor envia, derrama do seu Espírito Santo sobre a igreja, para que em todo tempo, no momento da prova, em todo instante, a igreja saiba que não está só. E aí os irmãos fazem essa abordagem, né? A Sônia fala também, do momento em que a igreja infiel ela vai olhar para o lado, ela está sozinha. Ela não tem amparo, né? Pastor, é até interessante porque a própria palavra enfermidade, né, ela relata algo que é imperfeito, algo que não está funcionando da maneira que deveria, né? E é justamente isso. A igreja infiel, ela é imperfeita. Ela não tem mais o Espírito Santo. Ela, como se diz, ela é órfã, ela é só. Porque aquilo que completa, aquilo que traz perfeição, que traz a santificação na vida do homem, é o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, ela está enferma de amor. Ela está nessa situação, está sofrendo ali sem o Espírito Santo, sofrendo sem a consolação, como a irmã Sônia falou, sofrendo sozinha, sem poder ter um companheiro. Então, essa é a situação dessa igreja infiel. Uma situação de imperfeição. E aí nós podemos fazer uma reflexão rápida. Não podemos abrir mão da bênção do Senhor na nossa vida. Precisamos andar em comunhão, em santificação, atendendo à voz do Espírito Santo, para que este Espírito Santo, né, ou melhor, atendendo à voz do Senhor através do Espírito Santo, para que ele não se ausente de nós. Né? Muito importante esse alerta. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, precisamos a cada dia renovar a nossa aliança com o Senhor. Da parte dele, a aliança não se desgasta nunca. Da nossa parte, é que precisamos renovar todos os dias os nossos votos ao Senhor, para nunca, em tempo algum, deixarmos de ouvir a voz do nosso amado. É até uma frase que, geralmente, nos seminários eles falam muito, né? Que a nossa luta hoje é para que o Espírito Santo não nos abandone. Exatamente. Porque uma vida sem o Espírito Santo é uma vida... É isso mesmo, é isso mesmo. Muito bem. O momento agora é de muita oração. É verdade, vigilância, né? Orar mais, isso. Jejuar mais, buscar mais. Orar e vigiar. Exatamente. Não saber nem o dia nem a hora que virá o esposo. E os sinais se cumprindo. Estão se cumprindo. O Senhor tem falado muito. E é o momento agora de não olhar para nada. Estar firmado na presença do Senhor, buscando o Senhor, se fortalecendo. É isso mesmo. Muito bom, muito bom.
Próxima pergunta diz assim, lendo Cantares, capítulo 5, verso 9, uma pergunta é feita à igreja infiel. Qual a aplicação profética desta pergunta e, profeticamente, a quem se refere a expressão outro amado? Quem responde agora é a jovem Emanuele Cordeiro, de São Luís do Maranhão. Vamos assistir. Aqueles que não subirão vão acabar perguntando à igreja fiel por que ela ficou aqui, sendo que fazia, ali a menção do nome de Jesus, enquanto a igreja fiel subirá para o arrebatamento. E é um sistema religioso que vai reforçar o argumento do anticristo, que é exatamente o outro amado. A paz do Senhor Jesus. Quero deixar um abraço para a jovem Emanuele Cordeiro, para os jovens e todos os nossos irmãos de São Luís do Maranhão. Participação muito boa, consistente, e que certamente os nossos queridos aqui têm algo também a acrescentar, não é? Isso, pastor. É até muito pertinente o que a jovem Emanuele respondeu, mostrando como que há um outro projeto, há um outro amado, que é o projeto deste mundo, que é o projeto do anticristo. E que como a igreja é infiel, ela que não teve uma experiência de fato com o amado em nossas vidas, que é o Senhor Jesus, ela vai sofrer, porque ela vai sofrer a comparação. Ela nunca teve o Senhor Jesus para começo de conversa, porque ela negou ali seguir as vontades do Senhor, não seguir as orientações do Senhor. Então agora ela sofre a zombaria, sofre ali as dores, que foi o que estava aqui nós estudamos, uns 2 versículos acima, no versículo 7, quando falava que os guardas acharam, espancaram, abriram as feridas, e agora ela vai ter que ouvir isso. Isso porque ela nunca teve uma experiência com o Senhor, como está lá na carta, na segunda epístola de João, no versículo de número 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. E agora essa igreja infiel vive isso. Mas para nós é diferente. Nós, a igreja fiel, olha só o que continua falando no versículo. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. E nós não sofreremos isso, porque na verdade nós já teríamos sido arrebatados há muito tempo, né? Estaremos na glória, enquanto os infiéis eles vão sofrer todos esses juízos. É interessante porque, e todas as respostas são realmente interessantes, não é uma chave, uma palavra padrão, porque o texto que ele leu fala de ter o Pai e ter o Filho. Para que você tenha o Pai e tenha o Filho, você precisa ter a ação do Espírito Santo na sua vida, que é o que a igreja fiel retém, não é? A ação do Espírito Santo na sua vida. Muito bom isso, muito bom mesmo. A próxima pergunta diz assim, ainda no verso 9, por que profeticamente a igreja que ficou é tratada como a mais formosa entre as mulheres? Quem vai responder é o diácono Gabriel Santos, da cidade de Santos, estado de São Paulo. Quando nós observamos o capítulo 5 de Cantares, verso 9, que é o teu amado do que outro amado, ó tu a mais formosa entre as mulheres, que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuraste, essa parte, ó tu a mais formosa entre as mulheres, meus irmãos, essa igreja é aquela que ficou, mas que tinha aparência da igreja fiel. Mas, olha que interessante, ela não tinha o quê? A essência, pois não vivia uma experiência que é ser guiada pelo Espírito Santo. E quando nós vemos isso, nós vemos o resultado deste mundo, das coisas que nós estamos vendo nessa religião aí fora. E nós temos que glorificar o Senhor, que o Senhor tem nos livrado deste mundo mal. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, tanto a pergunta número 7 quanto a resposta do diácono Gabriel abre para nós assim um leque, vamos usar essa expressão, de alcance, de entendimento muito grande. Quanto mais você lê, quanto mais você discute sobre o assunto, mais o Senhor vai te dando alcance maior, não é? Daquilo que foi apresentado, não é? Concordando com o irmão Gabriel, reiterando o que ele disse, a igreja infiel tinha a aparência da igreja fiel, mas não tinha a essência, né, que é a experiência real do Espírito Santo. É isso. Isso nos faz lembrar muitos dos ensinamentos do Senhor Jesus, né? Muitas parábolas contam justamente disso, da diferença entre aparentar ser ali alguma coisa, ser ali ter uma experiência com o Senhor Jesus e de fato ter o Espírito Santo, né? Nós lembramos, por exemplo, a parábola das 10 virgens, onde todas elas ali tinham aparência de noiva, todas elas ali estavam preparadas
para aquele dia. Mas só 5 de fato tinham ali a condição de ter um encontro com o noivo. Tinham de fato ali o Espírito Santo, né, nos corações. Só elas puderam ser identificadas ali no dia quando o noivo chegou, quando o noivo chamou para as bodas. As outras 5 elas não puderam, não tinham azeite, ficaram de fora, que é a igreja infiel. É isso mesmo. mesmo. É importante que, quando nós olhamos para a situação da igreja infiel, a gente vê que é muito diferente só ter aparência e você ter beleza de forma. Porque a aparência qualquer um pode ter. E o mundo, o interesse do mundo hoje é a aparência, né? Nós vemos um mundo que ele está interessado somente na aparência, naquilo que é visível, mas a beleza de forma, o único que pode ver que a igreja tem beleza de forma é o amado. É isso mesmo. Também nos lembra do joio, né, do trigo, né, tem a mesma aparência, né, mas no dia do arrebatamento, né, vai ser aquele que for fiel vai subir e o que for infiel vai ficar, né? E também quando fala da ferida, vai ser uma ferida que ela não vai se fechar mais. Então aqueles que ficarem, né, eles vão tentar buscar a Deus, né? Como foi falado também no começo, que muitos irão para Israel, né? Achando que vai ter a segunda chance. Mas, assim, infelizmente a gente vê hoje muitas pessoas que aparentemente, né, estão se enganando até a si próprio mesmo, né? São vazios, têm aparência, mas por dentro estão vazios, sem o Espírito Santo. E, infelizmente, temos visto muito isso, né, hoje em dia. É profético também, né? Exatamente. Ela fala sobre isso. Tanto que fala a igreja fiel e a igreja infiel. Exatamente, é isso mesmo. Não há contentamento nenhum em falarmos isso, muito pelo contrário, não é? Mas a oportunidade sempre foi dada a todos de igual maneira, não é? Muito bem. Nós estamos terminando esse bloco e a próxima pergunta é relacionada às crianças e diretamente às crianças. E como sempre fazemos, antes de entrarmos nesta pergunta, então, nós vamos juntos louvar ao Senhor com o hino que vai ser projetado, cantado. Vamos adorar ao nosso Deus com o hino que as crianças cantam também, como aprendemos com a nossa querida irmã Sara. Vamos louvar ao Senhor. Quero ser fiel a ti, Jesus, fazer sempre a tua vontade, guardar a tua palavra, que é luz e vida para o meu caminho. Ser fiel, ser fiel, ser fiel até o fim. Ser fiel, ser fiel, até meu Jesus voltar. Quero andar na tua luz, Senhor, só assim estou seguro. Quero proclamar em alta voz: Jesus ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e reina em meu viver. Ser fiel, ser fiel, ser fiel até o fim. Ser fiel, até meu Jesus voltar. Jesus está vivo, reina em meu viver, e em breve voltará. Meus irmãos amados, nós louvamos ao Senhor, cantamos junto com as crianças. Eu tenho certeza que as crianças que estavam assistindo em casa até agora louvaram ao Senhor, não é? Junto conosco. Glória a Deus. A nossa pergunta, então, voltada para elas. Faça uma comparação entre a expressão contida em Cantares, capítulo 5, verso 5, que diz: Eu me levantei para abrir ao meu amado, com o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 36. Temos 3 participações. A adolescente Emanuele Oliveira, de São Paulo, a criança Tiago de Oliveira, também da cidade de São Paulo, e a criança Elisa Pereira, de Cariacica, no Espírito Santo. Vejam que bênção a participação dessas crianças. Eu vou ler lá em Cantares, capítulo 5, versículo 5.
Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. E vamos ver também lá em Lucas 12:36. E seja-vos semelhante aos homens que esperam seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Aqui a comparação é em abrir a porta, irmãos. A diferença é que em Cantares fala da igreja infiel, que perdeu a sua oportunidade. Aqui em Lucas, nos fala da igreja fiel, que está atenta, e quando o seu Senhor voltar, vamos abrir a porta do nosso coração e vamos ser salvos. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Tiago, respondendo à pergunta das crianças desta semana, faça uma comparação entre a expressão contida em Cantares, capítulo 5, verso 5, com o que está escrito em Lucas 12:36. A igreja fiel deve estar sempre preparada para ouvir a voz de Jesus quando ele voltar. Pois a volta de Jesus vai ser um abrir e fechar de olhos. A paz do Senhor Jesus. Faça uma comparação entre a expressão contida em Cantares capítulo 5, verso 5, eu me levantei para abrir ao meu amado, com o que está escrito em Lucas 12:36, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Fala da igreja vigilante que aguarda a volta do Senhor Jesus, pronta com as suas candeias acesas e com as vestes brancas. A paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria, né, meus irmãos? Como nos alegramos de ver a participação singela, objetiva, sincera das crianças, saber que elas estão aprendendo também os mistérios da palavra, né? Eu vou pedir especificamente que a Sônia responda, faça um comentário acerca dos vídeos que assistimos agora, Sônia. Sim, a gente fica muito feliz, né, de ver a participação das crianças, como elas estão entendendo, né, aquilo que o Senhor tem falado. Mesmo pequenos, mas eles entendem, né? E como eles falaram, como o adolescente Emanuele, né, o Tiago e a Elisa, é muito bem colocado o que eles falaram. E o momento que nós estamos vivendo é um momento profético e nós temos que estar atento para ouvir, né, o momento da trombeta a tocar, que é o arrebatamento, né? Não é um momento de estarmos despercebidos, não. É o momento de estarmos atentos, né? Aquilo que tem sido trazido para as igrejas, né? Que é a palavra, esse livro de Cantares que estamos estudando, é muito importante, né? Fala da igreja fiel e da igreja infiel, né? E como as crianças colocaram, muito bem colocado, né? Estão aprendendo muito bem com as professoras, com os pais. Muito bem lembrado. O ensinamento, para eles é muito importante, né? Ouvir, né? Assistir às aulas, né? Tudo que tem sido aplicado, ensinado para as crianças. E em caso, os pais têm dado continuidade, né? Isso é muito importante. E é isso mesmo, nós temos que estar atento, porque o momento é breve. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que está muito próximo, o dia do arrebatamento. Muito bom, glória a Jesus, e achei muito importante a observação que você fez, que também faço agora, o trabalho das professoras, não é? Como elas têm sido dedicadas, como têm sido zelosas, não é? Como elas se aplicam em preparar todo o material das aulas, a alegria delas em reunir a sua classe, para trazer ensinamento. Os frutos estão aí, os resultados estão aí, não é? Glória a Jesus, muito bem. Meus queridos, chegamos ao final desse programa de hoje. Queremos pedir a você que está nos assistindo, participe também, grave o seu vídeo com a sua resposta, com a sua participação, né? E quando você for gravar com o seu telefone, faça na posição horizontal, a imagem sai melhor. Não esqueça de dar o seu link no programa, de se inscrever na plataforma do YouTube onde o programa é transmitido, para que você receba as notificações. E como sempre lembramos, daqui a pouco às 19 horas temos o nosso culto presencial nas nossas igrejas e às 20 horas temos o nosso culto transmitido pela plataforma do YouTube. Quero agradecer a vocês, a presença de cada um aqui. Eu espero que tenhamos outras oportunidades para estarmos juntos aqui de novo. Amém?
E a você que nos assistiu, um grande abraço, fique na paz do Senhor, até o próximo domingo.